Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei finalmente para vocês sobre o paganismo germânico. Antes de tudo, eu tenho que falar que este foi um tema bem complicado que eu tive que pesquisar muito sobre ele para compreender melhor, e ainda há muita coisa que eu não consegui encontrar, porque esse é um conhecimento meio desgastado com o tempo, e vocês vão entender agora que eu vou explicar um pouco o contexto. A primeira coisa que você tem que entender é que, como eu já expliquei, existem 5 povos europeus, e o povo latino foi o único que já entrou na Idade Média cristão. E o povo germânico aparentemente foi o primeiro a ser convertido. Talvez não tenha sido o primeiro a começar a se converter, mas foi certamente o primeiro a terminar sua conversão para o cristianismo. Então, o paganismo deles não durou muito dentro da Idade Média em si. E o paganismo deles é anterior à Idade Média, surgiu antes. E perdurou um pouquinho ainda dentro e depois sumiu. Então, muita coisa que eu falar pode ter surgido antes da Idade Média. Pode ter inspirações romanas, coisa assim. Porque ele é anterior à Idade Média, esse tipo de paganismo, embora tenha existido durante ela por um tempinho. Como eu falei logo de cara, os germânicos foram os primeiros a terminarem seu processo de conversão para o cristianismo, dentre os povos que entraram pagãos na Idade Média. Foi um processo razoavelmente rápido e provavelmente até o ano 800 depois de Cristo, a maioria dos praticamente todos os germânicos já eram cristãos assim. O germânico, eu falo germânico mesmo, germânico do continente. Eu não estou falando povo nórdico de influência germânica, eu estou falando germânico mesmo, alemão, austríaco, entendem? Não sueco, que teve um pouquinho de germânico assim. E por isso tem essa questão aí. E como foi muito cedo que eles se tornaram cristãos, muita coisa do paganismo deles foi apagado, ou muita informação desse paganismo se perdeu. Então, nomes, alguns deuses, assim, rituais, algumas criaturas dessa mitologia, muito disso foi perdido. E o que eu trago aqui é o que eu consegui encontrar, não é, tudo. Tá longe do ideal. Mas, é para vocês terem uma ideia do que realmente é o paganismo germânico e não ficarem achando que ele é uma cópia do paganismo nórdico, ou o paganismo nórdico é exatamente uma cópia dele. Não é assim. É mais isso, assim, que você vai acabar vendo nesse vídeo. Lógico, eu vou explicar um pouco, enfim, mas vocês vão acabar descobrindo que não é exatamente igual os dois. Embora o paganismo nórdico tenha inspiração germânica, mas o contrário não é recíproco. Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que você tem que entender é que, o principal deus do paganismo germânico é Wotan, que é o mago criador desse mundo. Ele normalmente tem uma imagem similar à imagem de quando Odin está vagando na Terra disfarçado de velho. Sim, essa imagem de Odin foi inspirada em Wotan. Ele foi o mago criador desse mundo e tem seus corvos para ver e conferir o que há de errado nele para poder assim recuperar. Esse deus serviu de inspiração para outros personagens e algumas histórias. A principal inspiração que esse deus serviu foi o Gandalf, do Senhor dos Anéis. Acho que não é difícil notar a semelhança, né? Como vocês estão bem vendo aqui. Apesar de ele ser um deus criador, um deus pai, ele não é o deus que reina na mitologia germânica. Ele é apenas o criador. Isso é um conceito importante, porque acho que dentro das mitologias, a germânica é a única em que o deus criador não é o deus mais poderoso, não é o deus que manda. Então, essa é uma característica interessante da mitologia germânica. Ele não é o rei, assim, ele só foi o criador. E parece que, pelo que eu andei lendo, por algum motivo ele foi expulso de seu poder. E agora vaga na nossa terra para tentar reparar seus erros. Além disso, temos uma outra figura que muita gente costuma confundir com Thor da mitologia nórdica, embora eu acho que ele lembre muito mais Perun da mitologia eslava do que Thor, que é o deus Donar. O deus Donar, assim como Perun e Thor, é um deus do trovão e da guerra, um deus guerreiro. Só que muito longe de ser como Thor, que é é o príncipe de sua religião, o príncipe de Odin, assim, ou Perun, que embora seja algo similar na mitologia eslava, mas não é tão importante assim quanto Thor para a mitologia nórdica. Quer dizer, depende de qual parte da mitologia eslava estamos falando, de qual região dos eslavos, assim. Ele não tem uma origem tão nobre assim dentro do paganismo germânico, pelo que eu andei pesquisando. Até existem algumas fontes que dizem que tem, mas essas mesmas fontes dizem que o paganismo germânico é a mesma coisa que o paganismo nórdico, então já se torna mais duvidoso. Mas, segundo as fontes que ele não tem, ele é inspirado em um gladiador romano, em um soldado romano. Por isso, ele é um guerreiro selvagem.
que está muito mais preocupado com a luta e com o combate do que qualquer outra coisa. Ele não veste grandes armaduras e elmos brilhosos e coisas assim, ou usa armas extremamente perfeitas e polidas. Não. Ele é representado com a imagem de um gladiador, que usa roupa de gladiador e usa um machado, que nem Perun. Então, já falei, ele se assemelha mais a Perun do que a Thor. Não só pela questão do machado, que Perun também usa um machado e não um martelo, mas pelo fato de, ele ser uma representação de um deus estrangeiro. E muita gente confunde ele com Thor ainda. E usa dessa imagem para tentar falar que a mitologia germânica e a mitologia nórdica são a mesma. Pode até ter servido para inspiração de alguma coisa para Thor, não sei. Mas pelo que você pode pesquisar, é que é lógico. Essa é uma definição assim diferente daquela que você vai encontrar que todo mundo diz que é a mesma coisa, mitologia nórdica e mitologia germânica. Estou falando a definição diferente disso. E Donar é uma imagem simbólica até hoje. Tanto que existe uma teoria de que a palavra dólar, a moeda dos Estados Unidos, vem de Donar, desse deus, um guerreiro estrangeiro. Não, ele também não é o rei dos deuses dentro da mitologia germânica. Donar, por sinal, não chega a ser um líder assim entre os deuses. Ele tem sua importância, seu poder, e é seguido pelos guerreiros, venerado pelos guerreiros do nosso mundo material. Só que, pelo que deu para entender ao longo da minha pesquisa, Donar não chega a ser um líder entre os deuses em si, assim como Otã. E além desses dois deuses, finalmente vou falar da deusa que é a deusa rainha da mitologia germânica, que é a deusa Sol, ou deusa Suna, em algumas pronúncias. Porém, se você procurar deusa Sol, você provavelmente vai encontrar sobre ela, ou deusa germânica Sol, assim. Ela é a deusa rainha dentro da mitologia germânica, a filha de Otã que lidera os deuses. Essa sim é uma deusa guerreira poderosa que controla os outros deuses, bem ao contrário da maior parte das mitologias, né? Porque nessa temos uma deusa como a líder, assim como na mitologia celta. Mas pra gente falar sobre isso, mas em outro vídeo assim que eu falar sobre mitologia celta. Mas aqui nós encontramos uma deusa como líder dentre os deuses. E sim, ela é deusa Sol porque ela é a deusa do Sol, da luz. Não sabemos se a palavra do Sol vem dessa deusa ou se o nome dessa deusa vem do Sol, do termo Sol romano, assim. Mas parece ter algum vínculo. Mas aparentemente o nome Sol também é um nome germânico para ela, então fica meio confusa a coisa. Mas ela é a deusa rainha dentre os deuses germânicos. Outras informações que eu andei pesquisando é que os germânicos, assim como os nórdicos, aparentemente também têm uma árvore do mundo. No caso da mitologia germânica é um carvalho, não um freixo. Porque afinal o carvalho é uma representação importante, é uma árvore importante dentro da Alemanha e da Áustria. A principal mata alemã é feita de carvalho. Então o carvalho é uma árvore muito importante para eles. E segundo essa mitologia, o que seria equivalente ao Yggdrasil, não sei se é exatamente equivalente, mas algo parecido assim, seria um carvalho e não um freixo. Existem outros deuses como Ziu e... Nossa, agora eu não lembro mais nenhum nome, É que é complicado achar deuses germânicos. Muitos deles já foram esquecidos, perdidos ou trocados com outras religiões e nós não sabemos exatamente. Muita gente gosta de atribuir a mitologia nórdica à mitologia germânica porque tem algumas coisas em comum. Mas não quer dizer que seja a mesma coisa. E como vocês bem viram até aqui, são coisas bem diferentes. Mas e agora você ainda está na dúvida? Mas eu li as crônicas saxônicas e os saxônicos aparentemente são muito mais parecidos com... Tem uma crença muito mais parecida com a mitologia nórdica do que isso que você falou, Docas. E eu vou ter que responder a verdade para vocês. Vocês têm noção de onde fica a Saxônia dentro da Alemanha? Algum de vocês sabe? Então, eu acho que essa imagem talvez possa ajudar aqui. Olha onde fica. Está extremamente perto da Dinamarca, que é um território nórdico. Está perto do Mar Báltico, que é onde viviam os nórdicos, vikings, assim. E perto da Pomerânia, onde viviam os eslavos, poloneses da vida. Então, eles provavelmente viram uma influência nórdica muito maior do que os demais germânicos. Então não é uma boa comparação, né? Entendem onde eu quero chegar? Eles podem não seguir a variante oficial da mitologia germânica, eles podem ter seguido uma coisa mais nórdica, porque estão mais próximos dos nórdicos. E outra, como nós também não temos uma documentação tão fidedigna do que foi a mitologia germânica em si, é muito falha, tem muita coisa faltando, muita informação faltando. Pode ser também que o Bernard tenha resolvido assumir a ideia de que a mitologia nórdica e a mitologia germânica são a mesma. Pode ser, não estou falando que ele fez isso.
é mais provável a outra hipótese lá, de que tipo, a proximidade com os povos nórdicos tenham feito os saxões mais nórdicos do que germânicos em si. Pelo menos aqueles que foram para a Inglaterra, né? Mas é só isso, né? Tenta pegar como é que é na Áustria, os germânicos da Áustria. Você vai ver que não tem nada a ver com mitologia nórdica. Ou tem, tipo, aquelas coisinhas que foram pegas lá, tipo, aquela coisa lá do Jotun ser parecido com uma das versões da imagem de Odin. Tipo isso. Entendem o que eu quero chegar? E por esse vídeo, infelizmente, vou ter que parar por aqui, porque me faltam mais informações para poder fazer uma coisa mais detalhada. Se eu encontrar mais alguma informação útil para trazer de mitologia germânica para vocês, eu trarei. Só que infelizmente eu não tenho por enquanto. Então vai ficar por isso. Obrigado, gente, e até a próxima. Falou!